Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de história, sobre a Revolução Francesa. Vamos a um breve resumo. Ela foi iniciada em 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria, E em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão de Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. Agora vamos a um breve contexto histórico, Vamos ver como isso exatamente começou e chegou até a tomada da prisão de Bastilha e desencadeando a Revolução Francesa de fato, no ano de 1789. Mas para se ter uma ideia, já no século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. Isso significava que existiam impostos e licenças que só eram válidos para determinadas regiões. O poder político estava concentrado na mão do rei e num pequeno número de auxiliares. Por isso, para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI. E nesse mesmo período, a Inglaterra, que era rival da França nesse momento, se desenvolvia o processo de revolução industrial. Pessoal, na última aula a gente viu como que estava organizado a sociedade francesa, Tem aquela atividade que eu pedi que vocês colocassem, Quem participava lá do topo da pirâmide, quem era que estava no meio, de quem era a maior parte. No livro de vocês já tem dizendo que a maior parte da população francesa ficava com a classe mais pobre, A classe considerada miserável, que ficava o quê? 96% da população pertencia a esse grupo. Basicamente, era dividido em três ordens. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que eram os camponeses, os operários e outros profissionais e burgueses, no caso os burgueses mais pobres, que não tinha muito acesso ou não poderia opinar nada, apenas também se estava no grupo que só pagava imposto. Onde a maior parte da população pertencia ao terceiro estado. O segundo estado, naquela conta lá que tem na atividade de vocês, ele ficaria com o quê? 3% da população. E o primeiro estado, a primeira ordem, que era formada pelo clero, ficava com uns 1% dessa população. Por mais que o primeiro estado ele era formado pelo clero, isso era 1% da população, todo o segundo estado e o terceiro estado, que era a maior parte das pessoas da França na época, tinha que obedecer às ordens passadas pelo primeiro estado. Diante dessa problemática que a França já vinha passando, que foi visto na nossa última aula, vocês deram uma lida lá no livro, no século XVI foi convocado os Estados Gerais, onde essas três ordens, o primeiro, segundo estado, o terceiro estado, tentaram se unir, se debater uma ideia melhor para a França na época. Só que cada qual tinha seus objetivos, cada qual tinha sua pauta, que não entraram em acordo. Já no 17 de junho de 1789, o terceiro estado ele se retirou dessa assembleia, desses estados gerais. Eles fizeram o quê? Eles declararam-se parte da Assembleia Nacional Permanente para elaborar uma constituição para o país. O rei, pressionado, reconheceu uma nova Assembleia e ordenou que os deputados do primeiro e segundo estado se unissem a ela. Em julho, a Assembleia nomeou um comitê constituinte, passando a ser reconhecido como Assembleia Nacional Constituinte. Então, a população, sabendo dessas reuniões, dessas assembleias, esses acontecimentos, ele era bastante carregado de expectativa pela população. Com a crise do desabastecimento, o custo de vida tornou-se muito alto e as saques a mercados e armazéns cresceram, sendo difícil para as tropas reais conter os famintos. Multiplicou-se a quantidade de mendigos que vagavam pelas cidades e amedrontavam os restantes da população, que temiam roubos e furtos. Para agravar a situação, muitas manufaturas francesas, prejudicadas pela ocorrência de produtos britânicos,
foram à falência, levando o desemprego e índices alarmantes. População sedenta por mudança já em julho de 1789, em busca de armas e munição para combater as tropas reais, uma multidão invadiu Bastilha, fortaleza utilizada como prisão real em Paris e símbolo do absolutismo na França. Com a tomada da Bastilha, esse movimento aqui, pessoal, ele é bastante conhecido quando se fala em Revolução Francesa. A força popular deu início à Revolução. Paris sofreu uma onda de violência que autoridades não conseguiu conter. Funcionários do governo e aristocratas foram assassinados e tiveram suas casas saqueadas. Rapidamente, o movimento se espalhou pelo campo e pelas províncias vizinhas, enquanto alguns nobres ainda mantinham tropas para enfrentar a população enfurecida. Outros optaram por buscar abrigo em países vizinhos, como Áustria e Prússia, onde passaram a conspirar contra a Revolução. Pessoal, todos esses acontecimentos que eu já venho tratando desde a aula passada, isso aqui era uma construção para que a França mudasse a forma como ela era governada, né? A questão de divisão primeiro, segundo e terceiro estado. A população lá do terceiro decidiram se organizar e lutar contra essas pressões vindas lá do primeiro, em especial, e também algumas lá do segundo. E principal aqui é a questão da desigualdade. E essa desigualdade gerava diversos problemas para o terceiro estado, como foi citado, né? Falta de emprego, aumento de produtos. A política era totalmente desfavorável à maior parte da população, né? Os que participavam lá do terceiro estado. Claro que essa elite, que esse governo da época, ele tentava, né, de alguma forma, conter essa agitação, né? Esses greves, esses movimentos, essas revoluções que vinham acontecendo em vários cantos da França. O que eles fizeram? Essa Assembleia Nacional, que era controlada pela burguesia mercantil e industrial, aprovou o fim dos direitos senhoriais, do dízimo e dos tributos feudais. No entanto, para libertar-se da terra, os camponeses deveriam pagar uma taxa de resgate aos senhores. Mudanças já vinham ocorrendo, e essas resoluções dessa Assembleia Nacional Constituinte aboliram juridicamente os privilégios feudais e a sociedade rigidamente hierarquizada do antigo regime. E essas resoluções foram reafirmadas já em agosto de 1789, com a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o que era essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Basicamente, ela compunha 17 artigos. Esse documento estabeleceu a liberdade de expressão e culto e ao direito à propriedade, à segurança e à resistência a qualquer tipo de opressão. Vamos só ver aqui alguns artigos dessa declaração. O artigo 1. Os homens nascem e são livres, iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. No artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. E no 6, o que diz? No 6, a lei deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais e seus olhos igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos. No artigo 11 diz assim: a livre comunicação das ideias e das opiniões e dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade, nos termos previstos em lei. Lembrando, sim, teriam que ter, as pessoas tinham essa liberdade, mas tinha um limite a ela, né? Não poderiam abusar, porque eram penalizadas nesse próprio artigo. Claro que o rei Luís XVI ele vinha sofrendo diversas pressões. O que ele fez? Ele adotou uma postura ambígua em relação a essa política que o país começou a passar. Ele parecia aceitar as resoluções revolucionárias enquanto articulava um plano para retornar ao poder. Ou seja, naquele momento que ele se sentiu pressionado, ele fez o que ele fingiu, que estava tudo bem, queria aceitar essas mudanças que vinham ocorrendo na política, mas por trás ele estava articulando um meio de voltar e restabelecer a forma que a França vinha antes, né?
antes dessas várias revoltas, vários movimentos que questionavam a elite do primeiro estado. Nisso, o plano fracassou. Eles foram detidos numa cidade e trouxeram a Paris. Em setembro daquele mesmo ano, o rei Luís XVI foi obrigado a jurar a Constituição aprovada pela Assembleia Constituinte. E essa Constituição, a França foi organizada em 3 poderes. Vocês sabem, né? Eu pedi até na atividade passada a questão do executivo, que era exercido pelo rei, o legislativo, composto de 745 deputados eleitos por meio de voto censitário, né? Teria que ter um determinado recurso para poder votar, ou seja, não era acessível a todos escolher um representante. E o judiciário, que era constituído por juízes eleitos. A Constituição também garantia a livre iniciativa e a liberdade de comércio, eliminando as restrições mercantilistas. Ela também aboliu alguns impostos e estabeleceu uma nova contribuição sobre a propriedade da terra. Pessoal, essa questão do mercantilismo, que a gente vem falando desde lá da Revolução Industrial, como vocês bem lembram, né? Eu sei que todos aí estão lembrados que a economia nesse período mercantilista era baseada em empresas, indústrias que o governo selecionava para operar naquela época, ou seja, não havia nenhuma liberdade para outras empresas, outras indústrias aparecer para explorar aquele mesmo produto. Que essa Constituição, ela retirou isso, né? Havia liberdade de comércio. Entretanto, os camponeses e as camadas populares urbanas, que eram conhecidas como sans-culottes, não ficaram satisfeitos com as reformas estabelecidas por essa Constituição. Ela pouco alterava suas condições de vida e, para piorar, a crise econômica ainda não havia sido solucionada. Entre as principais reivindicações dos sans-culottes estava o fim das taxas cobradas sobre os alimentos, o direito ao voto universal masculino e a instituição de uma república na França. Sobre a questão do voto, na Constituição dizia que era censitário. Os sans-culottes, essas camadas populares, elas queriam que não fosse censitário, né? Um dos objetivos, que fosse universal, ou seja, todos, a partir de uma determinada idade, pudesse votar e escolher seu representante. Meio que é assim como acontece hoje no Brasil. Com isso, pessoal, foi criada, essa Assembleia Nacional Constituinte, que vinha existindo, nesse período aí de tensão na França, ela foi substituída por uma Assembleia Legislativa. E seus deputados estavam divididos em grupos de diferentes tendências políticas. E esses grupos, pessoal, vamos destacar aqui, lá na página 75, ele vai dizer assim: tinha os jacobinos, girondinos, cordeiros, tinha planície ou pântano, monarquistas, constitucionais. Vamos ver o que os jacobinos defendiam, né? Ele era representado por membros da pequena burguesia. Eles defendiam a igualdade de todos perante a lei. Suas reuniões eram realizadas no convento de Saint-Jacques, que deu origem ao nome do grupo. Já os girondinos, eles eram republicanos moderados. Seus membros representavam a alta burguesia mercantil e financeira e os nobres liberais. Esses homens eram a maioria na Assembleia Legislativa. Os líderes do grupo vinham da Gironda, região do interior da França, daí o nome de girondino. E o grupo conhecido como Cordeliers defendia mudanças radicais na França, como a proclamação da República e a realização de uma grande reforma agrária. Seus deputados estavam ligados aos sans-culottes. E também teve a questão lá da planície ou pântano, outro grupo. Setor da burguesia é representado por um grupo de deputados moderados e sem posições políticas definidas, o quais opunham ao setor mais radical. Pessoal, esse pessoal aqui, esses planícies ou pântanos, se for trazer para a política de hoje, que está bem monopolizada entre direita e esquerda, esse planície ou pântano aqui é aqueles famosos, como muitos chamam, de em cima do muro, né? Eles não têm um lado, eles procuram o lado que mais favoráveis às ideias deles. Isso nesse momento, claro que hoje não é bem assim, né? E tinha também os monarquistas constitucionais. Esse grupo defendia a manutenção da ordem estabelecida pela Constituição. Aconteceu um fato já bem interessante no ano de 1792, quando a França entrou em uma guerra contra a Áustria e a Prússia.
Os soberanos desses países temiam que a revolução se espalhasse pela Europa, ameaçando a preservação do antigo regime nos territórios governados por ele. Luís XVI e os deputados contra-revolucionários apoiavam o conflito, pois acreditavam que o país seria facilmente derrotado e que a antiga ordem seria restaurada. No entanto, a situação interna da França piorou. A população saiu às ruas para defender a revolução. Os revolucionários e prenderam o rei e sua família, acusados de traição à pátria. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, mas vamos dar continuidade a esse assunto na próxima aula. Então, até mais.